Olá! Hoje nós estamos aqui diretamente do estúdio da CDL Vitória para começar a primeira Masterclass do programa Cuida de Quem Cuida. O programa Cuida de Quem Cuida é uma realização do Das Pretas em parceria com a Nívea. E hoje a nossa convidada não podia ser outra pessoa, que é Priscila Gama, que hoje nós vamos estar aqui conversando sobre ESG e principalmente a importância de se começar pelo S. Priscila, pode se apresentar pra gente? Tudo bom? Tô adorando ser entrevistada por você. Maravilhosa Rose Loyola, tá, queridas? Pra quem não conhece, agora eu vou apresentar. Olha que louca, né, ela? Ela veio dar aula e logo falou assim, vou te apresentar, gata. Rose, analista desse projeto maravilhoso, uma pessoa incrível que faz parte do time das Pretas e eu, muito embora venha aqui de facilitadora desse assunto, como presidente do Das Pretas não podia deixar de passar, de dar esses louros, porque a preta é potente, né, gente? Obrigada. E é isso. E vocês vão vê-la outras vezes com outras mulheres maravilhosas, né? Então, vamos fazer esse registro por aqui, já que você me apresentou. Então, é importante a gente começar pelo S, né? Já que a gente está falando do Cuida, que é um projeto que acelera negócios de impacto socioambiental, né? No estado do Espírito Santo, mas também no sul, extremo sul da Bahia. Rio de Janeiro, a gente também está na região do Rio Doce, de Minas Gerais. Isso. E também no norte do estado, né, do Espírito Santo. Tem mais gente, eu acho que esse ano tinha gente de mais longe, não tem? Esse ano a gente tem gente de Brasília, do Maranhão. Salvador, lembrei. De Salvador. Então a gente tá cuidando. Quem cuida de quem cuida? O cuida. O cuida. E são, para quem não conhece, né, o Cuida de Quem Cuida, é um programa voltado para negócios de impacto e também impactadores socioambientais. Então, são pessoas, né? Esse ano está voltado para mulheres que são lideranças desses negócios. Mulheres negras, indígenas ou amarelas. E são negócios que são voltados principalmente para negócios de impacto dentro de territórios periféricos, né? Então, nós temos empreendedores de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, nós temos pessoas trans. Então, o Cuida, ele tem sido mesmo uma linguagem de diversidade, né, dentro dele, não só enquanto propósito, mas efetivamente em sua prática. Ao longo dessas 3 edições, né, porque estamos no 3º ano de execução do Cuida, então é uma responsabilidade muito grande que hoje nós temos diretamente impactado pelo Cuida 56 negócios. Então, é muita gente. E pensando que nós também estamos falando fora de uma zona também, né, de destaque, que não estamos falando só da capital do Rio, pessoas da capital do Rio, da capital de São Paulo, mas estamos falando de pessoas que estão no Espírito Santo, que por diversas vezes falta oportunidade de letramento de futuros, de entendimento mesmo sobre educação empreendedora. Modelo de negócio, captação de recursos. Sim, informações assim para como, empreendo, e agora? Né? Quais são os próximos passos? E aí falta entendimento de marketing, de se reconhecer quanto negócio, né? Porque quando a gente fala de negócio de impacto, impactadores, parece que a gente não tá falando de dinheiro, né? Não pode falar dinheiro, parece que a gente tem que viver de vento, fazer um pacto um voto de caridade e viver de luz, né? Fazendo fotossíntese. E aí a gente tem uma série de iniciativas e mulheres incríveis que cuidam desses territórios, dessas pessoas, e não conseguem entender que para existir esse negócio, você precisa ter um pensamento do empreender, um fluxo de empreender sob um outro modelo de negócio que não seja esse de acúmulo de riqueza, né? Que é muito legal. Você tá apaixonada também por esse projeto, né? Totalmente, quem não é? Agora tem uma coisa que vocês não sabem, não sei se todo mundo sabe, vou falar. Gente, a gente tá aqui, na verdade, é um bate-bola, vocês estão percebendo, né? Que é isso. A Rose, ela é uma das aceleradas da primeira turma do Cuida de Quem Cuida, do primeiro ciclo, né?
E isso é um desarme muito maravilhoso. Eu tô aqui ouvindo ela falar e eu tô aqui dentro de mim passando um filme, falando assim, segura a lágrima, Cláudia. Não pode chorar. Porque é muito emocionante mesmo, assim. Inclusive ver o transbordar da potência. Não da potência, o resultado da potência do projeto em você. Porque, obviamente, se você não fosse uma pessoa potente, não teria aonde transbordar, né? Mas o transbordo do objetivo do projeto, que é passar o bastão, que é passar os conhecimentos que a gente vem tendo ao longo dos anos enquanto organização sem fins lucrativos, que vem se transformando e que se transformou num laboratório de inovação sem fins lucrativos, rompendo, né, essa roupagem que o mercado do terceiro setor quer colocar em iniciativas pretas, que precisa ter filantropia, que precisa ter ONG. E aí a gente vem e fala, não, a gente é um laboratório de inovação e tecnologia, a gente só não quer o modelo, a gente só não aceita o modelo de negócio que vocês querem impor pra gente. E esse foi o modelo que a gente conseguiu para entrar nesse mercado. E aí, ver você aqui sentado na minha frente, falando cuida, nesse terceiro ciclo, eu acho que é muito sobre o que você falou. Eu acho que a gente está começando pelo S dentro da nossa própria perspectiva de fazer, né? Sim. E isso, de verdade, assim, veio aqui, caiu aqui, tô emocionado. Ai, Pri, muito obrigada pela confiança. Eu acho que o Cuida, ele tem como propósito, e eu ouço você falando isso, né, desde 2021, como um dos propósitos do Cuida é o passar o bastão. E eu vejo isso sendo passado o bastão, e é legal porque não é passar o bastão de forma individual, mas de forma coletiva para esses negócios, né? Porque, enfim, mulheres negras, elas não devem ser destaque somente de uma série de violências que essa sociedade submete, mas também compreender que elas estão fazendo uma transformação, né? Constantemente transformando, constantemente impactando, e isso tem transbordado, né? Acho que não só no Cuida, porque eu acho que o Cuida também ele acaba refletindo os outros projetos de dentro do Das Pretas, e refletindo dessa forma positiva. E aí, quando a gente conversa sobre ESG, que é uma discussão que a gente tem ouvido muito falar, mas o que seria o ESG, Priscila? Ah, então, ESG é o hype do hype. Segura esse hype, né? Mas que cara! Vamos lá, vou começar pela sigla. ESG é a sigla de Environmental, S de Social e G de Government, né? Que é mais ou menos o ASG, né? Que é ambiente ou ambiência, né? O S social, igualzinho mesmo, e o G de governança. Há muitos anos a gente vem ouvindo falar, e não deixa de ser um pacto também, né? Só que eu tenho uma visão, assim, trabalhando com ESG já há muitos anos, são Das Pretas, trabalha com estratégias de ESG dentro aí desse grande guarda-chuva da sustentabilidade, né? Dentro dessa nossa responsabilidade de propósito e técnica, né? Porque é um propósito de vida, não é só todo mundo que, além de mim, todo mundo que trabalha no Das Pretas acredita muito em transformar o mundo, ter novas leituras e novas linguagens para a construção de futuros que sejam feitos através de olhares decoloniais, que a gente tenha outros olhares para diversos futuros, né? Então, futuros no plural. Eu acho assim, que antigamente a gente tinha 2 pactos e eles não estavam muito acopladinhos. Tinha um pacto, o Pacto Global da ONU, das ODSs, que estavam ali encaminhando muito com investimento para o impacto socioambiental, a filantropia. E a gente tinha um papo muito longínquo do ESG, que estava muito dentro do corporativo, do mundo corporativo, das empresas, principalmente das multinacionais, né? Eu acho que é por isso que a gente está ouvindo muito falar de ESG agora, porque eu acho que o Brasil teve esse delay para entender essa necessidade. Tanto é que depois da pandemia ainda demorou um pouco para a gente falar, opa, ESG, porque foi cobrado desses investidores internacionais
o que as empresas que estavam pretendendo garantir esse dinheiro, que esse investimento chegasse até elas, né? Quais são os indicadores de ESG? E aí a galera começou a mostrar indicadores de governança, que é o que tradicionalmente as empresas estavam fazendo aqui no Brasil. E aí, enfim, como é que a gente muda uma cultura de governança? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que a gente muda uma cultura de corrupção sem falar de cultura? E sem falar de tecnologia, porque a cultura é uma tecnologia, né? Ela é uma soma de fazeres, de saberes, de pensares, né? É uma soma, ela é uma tecnologia, né? Pontos que se conectam e se complementam para a execução de alguma coisa. E aí, se ela é uma tecnologia e ela precisa de pessoas, ela é uma tecnologia social. Como é que a gente muda isso? Né? Você precisa do S, você precisa entender as pessoas, diagnosticar onde é que a gente começa a mudar. Você precisa entender por onde começa. Você precisa entender qual é a responsabilidade disso tudo. Você precisa desenhar o objetivo, metas, qual é a jornada que a gente vai fazer para bater essa meta mesmo dentro da governança. E aí essa coisa ainda não estava definida, né? Estava muito no compliance, estava muito com os operadores do direito, da contabilidade, das finanças. E aí isso tudo muito corporativo, com um olhar muito mercadológico, neoliberal. E aí a gente começa a sofrer com coisas que estavam bem na nossa cara há anos, que aí desde a Eco 92, que a gente está falando de urgências socioambientais que passaram a ser emergências sociais e climáticas. Aí começou a fazer um sentido o I e o S. Aí falaram, tem mais letra, vamos precisar trabalhar. E basicamente isso, a gente passou da urgência para emergência, porque literalmente a gente não tem mais tempo para bater esse 1,5 aí desses graus, né, que a gente precisa bater num tempo muito curto para a gente não sofrer uma avalanche de danos climáticos que vão transbordar inevitavelmente em danos sociais, que vão transbordar inevitavelmente em danos econômicos. Sim, como tem acontecido, né, em alguns territórios que já têm sofrido esse impacto, principalmente esse impacto climático. A gente vê isso aqui no Espírito Santo, como que nos últimos anos enchentes, desabamento, tudo tem acontecido com muito mais intensidade, né, do que nos anos anteriores. Então, sim, já vem passando por isso, principalmente as comunidades negras periféricas, né, que já vem passando por esse... E vem também, eu acho que uma conscientização, e a gente começa a falar, as pessoas começam a entender mais o que é racismo ambiental, que eu não vou falar porque eu sei que vem aí. Vem aí, gente. Então, fica aí, gente. Eu não vou falar sobre isso, vou só fazer aqui en passant, porque depois vocês vão ter uma masterclass com alguém altamente qualificado. Eu não vou aqui ficar falando, né? Senão vocês vão perder a cena desses próximos capítulos. Mas, assim, eu acho que a própria sociedade, de uma forma geral, está de olho. Então, coisas que acontecem há anos. Vamos falar aqui do Espírito Santo, né? Os canais que enchem há anos. Poxa vida, né? Quantos anos? Eu sou de Vila Velha, eu sou de Coqueiral de Taparica. Eu me lembro, eu tenho um caso que é muito emblemático para mim, que teve um ano, e eu sou de Coqueiral de Taparica, aí passa um grande canal que a gente chamava de valão na época, né? Para onde iam todos os dejetos humanos de todas aquelas casas, e é um condomínio, né, popular, então tudo ia para aquele valão, né? Não sei se com tratamento, acho que não. Né? Eu sou uma mulher de 82, não acredito que tenha tido muito tratamento naquela época. Mas eu me lembro de que quando eu era criança, teve uma eleição
para prefeito e era cédula escrita, né? Aí tinha para marcar o X. Eu me lembro disso porque foi muito emblemático. Para marcar o X tinha os principais nas pesquisas e aí tinha um quadradinho que você colocava numa linha. Os que tinham menos percentual na pesquisa. Sim. E o Mosquito ganhou. Porque as pessoas votaram no Mosquito, né? Então, vejam. Se quando eu era criança, eu não me lembro o ano disso. Eu preciso vir com esses dados, tá? Porque eles são maravilhosos. Essa é uma experiência muito cômica, porém dolorosa. Porque se o Mosquito ganhou, é porque a gente já tinha um problema. Sim. Que aqueles canais não tratados e que inundavam e que promoviam toda essa inundação de mosquitos ali, né, junto com toda aquela insalubridade. E isso se mantém de alguma forma. Porque depois de tantos anos, isso não foi sanado nesse território? Quais são os territórios em que a política pública coloca mais energia para resolver e solucionar problemas, por exemplo, de desenvolvimento urbano, né? E aí a gente começa a pensar quem é que tem direito. Porque se a gente está falando de desenvolvimento urbano, investimento numa estratégia de investimento de desenvolvimento urbano, e aí tem um lugar que recebe mais atenção e outros que recebem menos e alguns que não recebem nenhuma atenção, a gente começa a falar sobre direitos. Quem tem direito a essa atenção e quem não tem direito a essa atenção. E aí eu sempre começo a me perguntar. E aí, pensando na própria questão do racismo estrutural mesmo, se quem tem direito, se o desenvolvimento ele é um direito inerente e garantido constitucionalmente a todo cidadão no território brasileiro, quem é cidadão? E no conceito de cidadania, eu coloco humanidade. E aí me dói mais ainda, porque a gente começa a questionar quem é humano e quem não é humano. Então, vejam bem, essa estratégia, essa energia, ela vem sendo baseada em conceitos que são exatamente os mesmos utilizados lá nos séculos passados para dizer quem era humano o suficiente e quem não era humano o suficiente que, por exemplo, podia ser escravizado por outro que era humano. Então vejam que a gente consegue fazer uma analogia linear, muito nítida, sobre como o racismo é uma tecnologia que vem sendo atualizada ao longo dos anos, ininterruptamente, né? E que mantém as pessoas escravizadas em vidas insalubres ainda nos dias de hoje. E aí, quando vem essas questões de emergências climáticas e todos esses danos, isso é escancarado. E aí, mesmo que o governante que está ali no mandato hoje não seja o mesmo do Mosquito, sabe? A gente começa a se questionar por que passaram tantos anos isso ainda não foi resolvido. E não foi resolvido. Por que em São Pedro, por exemplo, quando chove, trancam-se a água, falta água? Qual é o sentido? A gente já parou para pensar por que cai água do céu e quando cai água do céu, falta água nas torneiras desses territórios? Né? É porque o saneamento básico faz com que os dejetos humanos transbordem para dentro né, das vias que
que abastecem essas casas. Então, muito embora temos muita água, a água está em abundância, a gente não tem essa água em abundância dentro das casas, porque há quem possa receber água e há quem não possa receber água. Então, começar pelo S é um desafio hoje de governança colaborativa. Ela não é mais uma questão urgente, ela é emergencial, e ela também não é mais uma opção. Então, governos, empresas do setor privado, o terceiro setor, a sociedade, ou seja, todos os CPFs e CNPJs precisam estar envolvidos para a gente fazer esse ESG coletivo acontecer. Porque eu acho que o momento faz a gente refletir sobre a mudança, o trânsito do tempo que a gente está vivendo, né? A gente vivia num tempo de escassez, que é tem, mas não pode ter para todo mundo, porque quem tem vale mais. E agora a gente está falando, cara, tem e tem que ter para todo mundo, porque se não tiver para todo mundo, vai faltar para todo mundo. Sim, então podemos dizer também que o fato da gente estar tratando, né, isso enquanto urgência, emergência, enfim, tratando isso de forma que precisa ser, né, cuidado, olhado de forma imediata por essa governança colaborativa, é parte porque não está impactando só alguns territórios isolados, né? Agora está impactando todo mundo. Então agora precisa ser dialogado com todo mundo, e agora deixou de recair apenas para comunidades periféricas, apenas para pessoas negras, e agora todo mundo está sofrendo a consequência desse não saneamento, dessa escassez da água. Então a gente está falando de que está sendo visto. Sim. E aí o investidor vai, olha e fala, não vou investir nesse estado, nessa cidade, nesse território, nessa empresa, porque não existe um compromisso. Ou eu não quero investir nesse tipo de trabalho, porque ele é um trabalho agressivo. E aí a gente está falando o quê? Está impactando no bolso. Que seja pelo bolso, sabe, Rose? Sim, eu acho assim que… eu gostaria, num movimento romântico e utópico na minha cabeça, que as pessoas se conscientizassem sem precisar da dor, né? Mas a gente já sabe que a gente não conseguiu bater esse nível de entendimento, né? Então, que seja pelo bolso. Sim. E vamos falar de dinheiro também quando a gente fala de diversidade e inclusão. Uhum. Eu não consigo acreditar em nenhum trabalho que fale em incluir a diversidade, trabalhar com equidade, se a gente não falar de dinheiro, porque o dinheiro é a moeda da inclusão. Com certeza. Tá? Então, para mim é isso. Como é que a gente vai fazer diversidade e inclusão? Tá aí o ISD. Vamos dar marmita. Vamos correr atrás Nós estamos no inverno, né? Vamos correr atrás dos casacos, das mantas, beleza. Mas o que é que a gente está fazendo para as pessoas não precisarem mais da manta, do casaco e das quentinhas ou das cestas básicas? Doe sua cesta básica. É obrigação sua, é obrigação da sua empresa, tem que fazer mesmo. Mas o que é que a gente está fazendo em CNPJs e CPFs para que as pessoas não precisem mais disso? Sabe? E para mim essa é uma grande meta a ser batida. Para mim, impacto e transformação são coisas diferentes. E a gente sai de uma pandemia também, né? Enfim, muito recente, aonde a gente dialogava muito sobre essa caridade das cestas básicas, a necessidade mesmo que a população naquele momento ali precisava muito mais enfim, né? De viver, né? Porque emprego, de ser ofertado. Né? É isso, né? Mas é importante também entender que quando se acaba esse período de isolamento, né, essas pessoas que estavam precisando, né, dessas cestas básicas, da ajuda, enfim, de tudo isso, elas também voltam para o mercado de trabalho, depois de anos paradas, precisando agora de empregos, né? Então, a gente está também falando de um momento no país de grande desemprego. E de novos letramentos elas estão precisando. A gente volta, sai. E aí vamos pensar que a gente
A gente sai de uma pandemia, faz pouco tempo que a gente saiu de uma pandemia. A OMS diz que a pandemia acabou faz pouquíssimo tempo. Faz semanas, na verdade, né? E a gente sai desse período de crise sanitária global com inteligência artificial na cara. Sim. Com ChatGPT, entende? E aí tem o trabalhador que já está sendo substituído por máquina e vai fazer o quê? Se o cara não sabe ligar um computador, ele não sabe mexer no Excel, ele ainda tem um letramento digital muito pequeno. Quer dizer, as empresas começaram a falar de transformação digital há muito tempo atrás. Quando chegou em 2020, na pandemia, os trabalhos e toda a energia para a transformação digital das empresas foi colocada assim exponencialmente, sem limites. Mas e nas pessoas? Sim. E nas pessoas? E aí, por exemplo, se vão ter X... eu fico pensando muito sobre isso, sabe? E o ISD, a sustentabilidade, é sobre isso. É como a gente vai equalizar de forma sustentável uma balança que caiba meio ambiente, social e governança. Para mim, é nítido que essas letras dizem como a gente vai botar de forma sustentável e equilibrar numa balança o lugar que a gente vive, o planeta e tudo que tem nele, as pessoas e as riquezas, como a gente vai distribuir de forma sustentável água, terra, recursos, saúde, estrutura, riquezas. Riquezas que eu falo educação. Não é só o dinheiro, Sim. é bem-estar, é saúde, para que essas pessoas vivam. E aí, se a gente coloca isso num círculo de consumo, bom, você tem um trem para vender, não tem ninguém para comprar. Quem podia comprar o seu produto morreu, portanto, sua empresa vai morrer também. Tá entendendo? Tá todo mundo junto. Nunca fez mais sentido pra mim aquela frase: ninguém solta a mão de ninguém. Gente, ninguém solta a mão de ninguém. Não pode soltar. Não, Pri, eu acho que essa conversa é muito importante. Principalmente porque a gente tá falando também de empreendedores negros, né? E aí, os empreendedores negros nessa balança... que também sofreram impacto, né, direto, assim, ameaçador mesmo sobre o amanhã, né? E aí a gente dialoga muito sobre futuros, sobre possibilidades, sobre como a gente também pode ampliar os negócios, né? E como nesse contexto, agora eu tô falando com você também, né? Entendendo que você é uma mulher que é uma liderança, né? É uma referência nacional, enfim, e também dentro do Espírito Santo de liderança empreendedora, de negócio de impacto. Também como que a gente pode pensar assim, né? Como que esses empreendedores, depois de anos de pandemia, a gente nessa discussão de ESG, a importância de a gente falar sobre diversidade e inclusão, como que eles colocam o seu negócio, né, à frente disso, para esse diálogo mesmo de novas oportunidades, enfim, de futuros sustentáveis. Como que eles conseguem articular isso nesse momento agora, né? Educação, né? Que é o que a gente faz no Cuida, né? É buscar os acessos, porque a gente não consegue criativizar sobre o que a gente não conhece, né? Uma das coisas que a gente mais ouve no Cuida, né, uma das coisas que mais me ajudou foi colocar nome técnico a coisas que eu fazia, né? E isso é um indicador. Isso é um indicador de que as pessoas fazem e talvez elas não fazem melhor e não vendem o que fazem porque não sabem o nome que o mercado dá para isso. Sim. Sabe? Isso foi uma coisa que eu sofri, sabe? E inevitavelmente uma vez ou outra eu sofro até hoje, né? Então, assim, eu não tenho pai e mãe empreendedor, eu não fiz um grande curso de business school, né? Minha vida de business school hoje tenho esse letramento
porque consegui depois de criar o meu empreendimento, mas a maior parte das coisas eu aprendi fazendo, né? Trocando a roda do carro andando e às vezes sendo amassada pelo carro, né? Tendo que levantar o carro, trocar a roda, gritar por ajuda. Então, assim, o ideal é que a gente não precise. E na verdade, isso fala muito do nosso background, da onde a gente vem, né? Por que é que negócios de impacto que são liderados especialmente por mulheres negras, pessoas negras, têm essa dificuldade de inserção no mercado? Porque, veja, a gente tem uma mania de olhar o impacto como um acessório, mas é um prestador de serviço que não é acessório, ele é necessário, né? Quando a gente vai vender ou a gente vai consumir um produto ou um serviço que vem do terceiro setor, de um negócio de impacto, seja ele com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, ele não tem o mesmo valor de mercado, o mercado não dá para ele o mesmo valor econômico que eu estou falando, do que ele dá para agências tradicionais. Entende? Sim. Então, assim, isso é um indicador também que precisa ser avaliado. Porque, veja, eu quero fazer uma mudança no território, eu quero falar de diversidade e inclusão, eu quero repensar as políticas que vão ser internas, mas que vão escoar e transbordar de uma forma externa no território. E aí, eu não vou trabalhar com quem tem voz e vez para fazer isso. Você tem um produto que, assim, se não tivesse essa tecnologia em voz e vez, o que eu tô querendo dizer aqui, se não houvessem pessoas pretas, mulheres, pessoas periféricas, indígenas, população LGBTQIAP+, e especialmente as pessoas pretas, indígenas, esse recorte que eu tô falando, fazendo com produtos e serviços prontos, eu ia entender o porquê que o mercado não absorve, porque não tem. Mas tem. Então, a gente precisa responder um outro questionamento. O mercado quer? Ele quer? E aí, vem outras perguntas. Por que ele não está querendo? Será que a gente não tem que começar a letrar e falar de branquitude tanto quanto a gente fala de negritude? Para que essas pessoas que estão no poder, que são, todo mundo sabe, não vou ficar repetindo, que são pessoas brancas em sua essência, elas estão preparadas? Elas sabem porque intrinsecamente elas preferem contratar outras pessoas brancas a contratar outras pessoas, mas que sejam negras? Outras pessoas, mas que sejam indígenas? Não faz o menor sentido para mim uma empresa entrar dentro de um território indígena para fazer um trabalho ou para fazer uma mitigação de danos e ela contratar uma agência não indígena para subcontratar uma organização indígena que é quem é que vai executar o projeto. Porque se essa organização não indígena, ela não vai ter entrada na comunidade. Ela não vai saber falar a linguagem do primo dela. E nem compreender, né? Quando a linguagem for falada, não vai saber. Porque, assim, nós estamos falando sobre tecnologia, né? Cada estrutura territorial tem uma tecnologia. Então, quando você consegue... olha o tempo que se gasta aprendendo a tecnologia, a linguagem, se você pode investir diretamente em quem tem essa tecnologia e quem já é de ter toda essa tecnologia. Ah, Priscila, então o que você está falando é que nós não vamos trabalhar mais com pessoas não negras e não indígenas. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que esse investimento ele precisa circular de uma forma intencional e equânime entre essas personas. Não pode entrar 1 milhão para a persona não negra e não indígena e chegar a 100 mil reais para a organização do terceiro setor
que vai ter que… E é quem vai gerenciar todo esse processo com a comunidade. Então, assim, isso a gente só consegue identificar, a gente só consegue ver e a gente só consegue bancar essa estrutura de questionar quando a gente sabe que ela existe. Tá aí o letramento. Tá aí o letramento. Para mim, é essencial que a gente fale sobre os letramentos e que as acelerações de negócios, sabe, diversos, sejam eles de impacto ou não, eles precisam avançar nos diálogos já. Já passou, assim, porque senão a gente empreende só até a página 2, né? E aí cresceu, faz o quê? Tem alguém falando de estoque, tem alguém falando de internacionalizar negócios pretos? Quem é que está falando de internacionalizar negócios pretos? Porque eu vejo muito no meu celular, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, a preocupação de startups não negras, por exemplo, negócios não negros, e internacionalizar seus negócios. E nós estamos falando ali do empreendedorismo de necessidade ainda. Sim. Né? Então, veja, a gente tem um gap, uma distância muito grande entre as nossas realidades, né? E, para mim, o papel do ISD, da responsabilidade socioambiental, de bancar essa sustentabilidade coletiva, essa governança colaborativa, é justamente pegar esse gap e fazer uma força para que ele vá diminuindo. Sabe? A importância, né? Numa discussão também que a gente tem dialogado muito nos últimos meses, eu acho que tem ficado mais ardente, assim, sobre inovação, né? E eu acho que inovação também tem tudo a ver com ISD e com negócios de impactos negros também, né? De empreendedores negros, com tudo isso não é dialogado. A gente não vê falando sobre isso, a gente não vê esse lugar, né? O lugar da inovação é como se tirasse, né, essas pessoas desse lugar, né? Fosse um lugar privado das pessoas não negras. Então, mas eu sei que você é uma pessoa… Tá falando isso, você já tá vendo minha cara de deboche. Conversar com quem te conhece, gente, é assim, tá? É isso. Vai, Rose. Não, mas eu quero ouvir de você, porque eu sei que falar de inovação, dialogar sobre inovação é importante que a gente converse sobre isso, assim. A gente tem esse diálogo no nosso dia a dia. E eu quero ouvir de você também, Priscila. O que você pensa sobre isso, o desafio desses negócios, né? Que essas mulheres líderes, elas têm agora, de buscar também esses outros letramentos, né? Você sabe que quando alguém fala inovação pra mim, eu sempre… Cara, eu sou mulher periférica, eu moro na periferia ainda. E o conceito de inovação, ele não é necessariamente criar uma coisa nova, né? Mas é dar uma função com sentido para uma determinada coisa, um determinado lugar. Não precisa ser necessariamente uma coisa nova, sabe? Pode ser uma coisa que já exista, mas que não foi pensada para aquele papel. Mas eu acho que a parte mais legal da inovação é que a inovação produz coisas úteis para um determinado território. E eu vou falar um negócio assim, eu não consigo imaginar nada mais inovador do que é produzido diariamente nas periferias. Cara, de tudo é feito a inovação para que chegue nas pessoas, para que as pessoas sobrevivam. Tudo, assim, uma série de inovações que são feitas. Eu, inclusive, acho que a inovação e a tecnologia social é que nos trouxe até aqui, enquanto pessoas pretas e periféricas. Porque se a gente não tivesse inovado na nossa forma de socializar, nós não teríamos existido. Com certeza não. Sabe?
E é uma inovação, é inovação. Quando as pessoas falam bem assim, eu sou o resultado dos sonhos dos meus ancestrais, eu tenho vontade de falar, eu sou o resultado dos sonhos, das estratégias e de todo o design de inovação dos meus ancestrais. Eu só tô aqui por causa disso. Porque é muito mais do que sonhar. Sim. As pessoas fizeram, De entendeu? fato, né? As pessoas fizeram, elas construíram estratégias, elas fizeram design estratégico, elas criaram pontes, arquitetaram, sabe, KPIs de inovação que não foram alcançados pelo racismo. O que o racismo quer? O racismo é genocida. Ele quer acabar com essas pessoas, né? E aí, veja como essa cultura periférica preta, brasileira, latino-americana, sul-global, ela é potencialmente um grande centro, um afrocentro de inovação. Sim. Sabe? Então, assim, a questão toda é que isso é tão elitizado. A palavra inovação, ela joga a gente numa parede elitizada, embranquecida, privilegiada. Então, quando você vira e fala, você é uma grande inovadora, a mulher, quando é uma mulher negra, principalmente do interior, ela fala, que isso, Priscila, você tá doida? E eu entendo, porque quando alguém virou pra mim e falou, você é uma estrategista de inovação sensacional, eu falei, Você tá entendendo? Sim. E aí eu fui procurar saber. Quer dizer, sorte a minha que eu sou muito curiosa e fui procurar saber em detalhes, que é essa minha grande mania. Eu acho que o Google tá aí pra gente lançar pesquisas. Fazer um filtro também pra não cair em fake news, mas é isso. Sim. Eu pesquiso. Mas não é todo mundo que tem essa proatividade ou esse fluxo, essa proximidade com a tecnologia que eu tenho. Então, aproximar esses diálogos e dizer o que é inovação, falar o que é tecnologia social, falar o que é design, sabe? Sim. O que é letramento de futuros, temporalidades, isso tudo, sustentabilidade, tudo com muito detalhamento, para mim é de suma importância, né? E fazer isso nas linguagens das pessoas, As pessoas né? conseguem acessar. Eu achei importante, você tocou no ponto, desse ponto do não se ver, né? Do não olhar, né? E como é um desafio, eu gosto muito de um texto da Patrícia Hill Collins, que ela vai falar diretamente sobre imagens de controle. Sim. E essas imagens de controle que vão submetendo mulheres negras nesse lugar, assim, já enquadrado para elas. negros, né? Para esse lugar já enquadrado para elas. E lugares que elas, por vezes, não vão se reconhecer, mas aquilo dali, essa possibilidade de autodefinição, né, ser negada para elas. Então, são caixinhas que elas são enquadradas. Mas eu acho que o desafio que você coloca aqui pra gente também, acho que e me incluo nisso, né? Que também não tô fora desse raio, de compreender também a necessidade dessa autodefinição, né? A necessidade desse autorreconhecimento, né? De falar, não, eu sou sim essa pessoa, eu sou sim, e tomar isso mesmo. Enfim, haja autoestima também, né? Pra gente conseguir... Mas é isso, né? É autoestima, estamos falando sobre autoestima, né? E que... Na real, eu acho que esse permitir-se falar para si mesmo o que faz é uma coisa que eu falo muito assim. Tem uma frase que eu falo para mim, que é preciso muita coragem para a gente dizer em voz alta o que a gente quer e o que a gente é. E é preciso. É preciso coragem. E é preciso coragem também para bancar isso. Porque, via de regra, todo mundo é criado nessa estrutura racista, machista e misógina, inclusive nós, pessoas negras. Então, quanto a gente lida com uma mulher negra que diz o que quer e diz o que é, sabe? E que banca querer o que quer e ser o que é,
em detrimento de qualquer posicionamento, sabe? Porque as pessoas não estão acostumadas a olhar pra gente e verem da gente esse lugar. A gente precisa ser o que as pessoas querem que a gente seja. A gente precisa querer o que as pessoas querem que a gente queira. Sabe? Até o sonho a gente precisa ser, ele precisa, até o nosso sonho, desde os tempos da escravização, eles precisam ser limados para que a gente faça o que as pessoas queiram que a gente faça, sabe? Então a gente tem que fazer. Mesmo nos dias de hoje, eu vejo que muitas mulheres não assumem esse papel, muitas pessoas negras não assumem esse papel por medo de ter que lidar com o que essa estrutura racista e machista que vai inundar espaços e comunidades negras e não negras, tá? Vai reativizar sobre esse posicionamento dela. Então, assim, sim, é importante ter maturidade nisso e entender que vai ser preciso bancar isso. E que tá tudo bem, sabe? E que tá tudo bem. O que me machuca um pouco, o que me machuca, assim, o que me entristece um pouco é que pessoas não negras, não indígenas, elas não passam por esse movimento. É natural para elas se enxergarem como, dizerem em voz alta o que querem, o que são. Elas não são agressivas, elas não são nojentas, elas não são metidas, elas não são insuportáveis. Elas não têm uma gama de pessoas que não suportam elas só porque elas sabem o que elas querem, o que elas são, sabe? Então, isso me entristece um pouco, mas eu acho que isso é um grande chamado para as mulheres da contemporaneidade, para a gente repensar também o lugar que a gente quer estar e o que somos, não esquecendo do que a outra quer e do que a outra é. Então, eu acho que esse chamado de governança colaborativa, ele também passa para esse nosso momento de aquilombar, mesmo que metafisicamente, né, em respeito às sustentabilidades também dessa nossa performance de humanidade enquanto coletivo de mulheres negras indígenas que performam no mesmo lugar ou não, mas que estrategicamente entendem que é preciso que estejamos todas em nossos lugares, porque ganhar lugar não é ganhar sozinho. Ganhar lugar é ganhar em vários lugares. E uma pessoa só não vai dar conta disso tudo. Sim. Ela pode querer, ela pode tentar, mas ela não vai dar conta. Então, é estratégico para nós, sim. E agora, pensando no Cuida, nessa passagem de bastão, que nós estejamos em muitos lugares de liderança. Sim. Mesmo que liderança das nossas próprias cadeiras, que nós mesmos criamos pra gente. Isso é ainda mais sensacional para mim. Gente, que lindo. A gente vai finalizando, então, essa masterclass. Priscila, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero chamar as pessoas pra quê? Pra conhecer o Das Pretas. Vou fazer o quê? Né? Já que você vai falar do Cuida, vou falar da organização. Vai lá no www.daspretas.com.br. Conhece o trabalho dessa organização incrível, que é um laboratório de inovação e tecnologia social. Por favor, agora a câmera, essa câmera aqui, tá certo? Nessa hora que vocês vão fechar no que eu vou falar, o Das Pretas não é uma ONG, tá? Temos problemas com ONGs, só que não somos uma. Nós somos um pool, olha, adoro um pool inovativo, multilinguagens, tá? Quer dizer que nós somos uma grande panela de barro, capixaba internacional também, porque a gente tem, mas vamos fazer uma grande muqueca de saberes técnicos, tecnológicos, afroancestrais, que estão preparadíssimos para a solução, para a estratégia, para o design de soluções que tem como principal objetivo o impacto socioambiental para e por pessoas negras e indígenas em territórios periféricos ou vulnerabilizados. É isso. É muito mais bonito do que uma sigla, inclusive. Não é verdade? Arrasou! Não é isso?
E eu aqui esperando o quê? Que a comunicação pegue e faça um corte agora, porque eu acho que eu nunca mais vou falar. Mas é isso. Segue a gente, @das.pretas no Instagram, no LinkedIn também tem. Enfim, vai subir umas letrinhas aí, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Essa foi a nossa primeira Masterclass do Cuida de Quem Cuida. Vocês também podem acessar esse conteúdo além do canal do YouTube, né? No nosso site, que é www.cuidadequemcuida.com.br. Então, vocês vão encontrar lá, né, as outras Masterclass que vão vir, que calma aí que tem muita coisa, muita discussão bacana que nós vamos estar fazendo. E também um pouco sobre o que tem acontecido no Cuida, sobre o que já rolou, sobre o que tá vindo aí. Então, não deixe de acompanhar a gente também tem Instagram. Então, vocês acessam lá, @Cuida de Quem Cuida no Instagram. E é isso, não deixe de seguir nossas redes sociais. Agradeço muito a participação de vocês. E